Um grande abraço a você, torcedor. Está começando aqui pela sua TV Cidade, o Cidade Esportes. Ele é produzido pelo Departamento de Jornalismo da TV Cidade. Programa 169. Como o tempo está passando por aqui na TV Cidade. Com as imagens do corintiano Gino, ele está contente, muito contente, não porque o Corinthians ganhou a Libertadores de América. O Corinthians entra na fase decisiva, porque ontem o Palmeiras não conseguiu triunfar diante do Santos. E por isso o nosso comentarista Antônio Marques, que não está presente hoje aqui, está muito contente. O Marques que foi comemorado ontem a vitória do Santos, afinal de contas, vencer o Palmeiras na Vila Belmiro é tudo de bom. Lá na ilha de edição, a corintiana Paola Chamarella, a direção geral do São Paulino Rodrigo Leal, que sonha ainda com o São Paulo na Libertadores de América, chegando na fase decisiva. Bom, eu falava há poucos instantes sobre o Antônio Marques, hoje que está na parte de produção do programa. Falei com relação ao título do Santos, parabéns Marques. Hoje ele não estará presente aqui na nossa bancada, né? O Marques foi substituído hoje, mas volta na semana que vem. Valeu, Marques, um grande abraço. Estamos recepcionando duas pessoas de peso aqui da cidade de Jacareí. Não levantam peso não, mas representam uma grande entidade. É o SESI daqui da cidade de Jacareí. Eu estou lá do fundo, à direita, bem no fundinho mesmo. Você tem a imagem aí do Carlos Eduardo, o Dude, ele que trabalha no SESI, com a parte de esportes, e ao lado dele, à esquerda dele, à minha direita, aparecendo Paulo César de Oliveira Coelho, que é o diretor do Centro de Atividades do SESI aqui da cidade de Jacareí. Está ele para você, de primeiro plano. Nós estaremos conversando relacionados às atividades do SESI. Bom, vamos primeiro começar com o Paulo César, né? Ele que é o diretor do SESI aqui da cidade de Jacareí. O SESI está envolvido em esportes, né, Paulo? Um grande abraço, prazer tê-lo conosco aqui no Cidade Esportes. Bem, um abraço a todos vocês, nossos agradecimentos do SESI e à TV Cidade por essa oportunidade extremamente importante. E sem dúvida alguma, o SESI é educação, é esporte, é qualidade de vida, é saúde, enfim. A nossa missão é promover a melhoria da qualidade de vida do trabalhador da indústria, de seus dependentes. É verdade. Bom, vamos aproveitar também a passar a bola para o... Vou chamar de Dude, né? O Dude, na verdade, todo mundo, além de trabalhar no SESI, ele também trabalha na escola Amâncio, daqui da cidade de Jacareí, uma das escolas que é referência, na verdade, aqui na cidade, pela qualidade de ensino. Ali o trabalho é muito bom, na verdade. Você é o braço direito aí do Paulo César, Dude? Como é que funciona essa dobradinha entre você e ele lá no SESI? Na verdade, a responsabilidade vem na questão do esporte, né? A Marta, nossa coordenadora, né? Também trabalha lá com a gente, também está lá, que responde pela parte de esporte da unidade. E a gente vem desenvolvendo as atividades esportivas aí, com foco na indústria, né? Com foco no trabalhador da indústria, buscando aí tentar, aí, como o Paulo César falou, o foco na qualidade de vida do trabalhador. Falou do Paulo César, vamos começar questionando agora para a população conhecer um pouco mais do trabalho. O SESI, ele desenvolve um projeto Atleta do Futuro. Como é que funciona esse projeto lá no SESI? Bem, na realidade, todo o SESI do estado de São Paulo tem o programa SESI São Paulo Atleta do Futuro, que é um programa de formação esportiva, de iniciação ao esporte, de inclusão, trabalhamos também ética, cidadania, enfim, todos os temas transversais. É um programa para criança de 6 até 17 anos, um programa gratuito, em que nós trabalhamos variadas modalidades esportivas, como nós já falamos, um programa gratuito para que a pessoa possa se matricular, basta procurar uma unidade do SESI e se inscrever em qualquer uma das modalidades. Isso quer dizer, então, que é aberto para a comunidade, ou há um número de vagas para a comunidade? Como é que funciona? Porque geralmente a gente fala aqui no programa no Cidade Esportes, daqui a pouco as pessoas estão lá batendo lá no SESI, lá, eu quero uma vaga para a tua atividade. Como é que funciona esse sistema? Há uma seleção, porque, embora seja gratuito, há aquela questão também de número de vagas. Isso existe ou não? Na realidade, no programa de cunho sócio esportivo, as vagas são abertas para todas as pessoas, independentes de serem da indústria ou não. Sempre, é claro, a prioridade do SESI é para atender o beneficiário da indústria, porém, nesse caso, no programa SESI São Paulo Atleta do Futuro,
as vagas estão abertas a todas as pessoas, bastando então ter interesse em participar de uma das modalidades esportivas. Há o tempo de inscrição ou a inscrição é aberta o ano inteiro? Como é que funciona essa questão? Geralmente as inscrições iniciam no começo do ano, então geralmente no mês de fevereiro nós abrimos as inscrições, porém, como há uma mobilidade muito grande, nós costumamos ter vagas durante todo o ano. Isso significa que as pessoas podem procurar a Secretaria do SESI e, tendo a vaga, nós estaremos matriculando seus filhos. Quando você fala em modalidades, por exemplo, atleta do futuro, na verdade, você abre um leque muito grande. Quais são as modalidades que são mais procuradas lá no SESI? Ou não existe uma específica? Na realidade, hoje há uma difusão muito grande de variadas modalidades, mas especificamente falando da unidade de Jacareí, hoje as modalidades mais procuradas são o futsal e a natação. Mas nós também oferecemos outras modalidades, como o basquete, como o handebol, o rugby, principalmente, que pouco difundido no Brasil, mas que esse ano a gente tem feito um trabalho de excelência e tem trazido vários alunos. Então, nós temos também essas outras modalidades para atender a comunidade como um todo. Agora, Dudu, depois que passa por esse processo aí, vai lá, olha tudo, vê a vaga, para se encaixar no atleta do futuro, qual a idade desse menino ou dessa menina? Como é que funciona isso? O SESI ele trabalha com níveis de aprendizagem, que vai de multiesportivo até a Esporte 3, que é a nomenclatura das faixas etárias. Então você tem lá 6, 7, 8 anos, multiesporte, 9 e 10 pré-desportivo, Esporte 1, 11 e 12, Esporte 2, 13 e 14 e Esporte 3, 13, 14 e 15. Então, é dentro dessa perspectiva, né, que o professor tem lá o seu plano de aula, que ele se organiza para trabalhar de acordo com essa faixa etária. Né? E os meninos, por exemplo, as meninas que entram nesse projeto, Paulo César, com relação ao rendimento deles nas escolas, há uma obrigatoriedade de se estudar no SESI? Como é que funciona isso? Ou a razão das notas deles na escola pública, ou isso não é levado em consideração para participar do projeto Atleta do Futuro? Não, na realidade, o projeto é aberto para todas as pessoas, né, para todas as crianças, como falei, entre 6 e 17 anos. Porém, a gente percebe que há um aproveitamento melhor dos alunos nas escolas onde estudam, haja visto o desenvolvimento dos trabalhos que o professor tem durante essas aulas. Né? Então, através do esporte, se estuda também temas transversais, ética, cidadania, entre outros. E é óbvio, a criança acostuma-se com alguns valores que são promovidos através do desenvolvimento do esporte. Um detalhe com relação, quais são o SESI de Jacareí, ele não só absorve Jacareí, quais são as outras cidades que são envolvidas, que podem ceder essas meninas para esse projeto? Falando especificamente da unidade de Jacareí, nós temos a cidade de Igaratá, que temos lá também um projeto de iniciação esportiva, Guararema, Santa Branca e Jacareí. E dentro da cidade de Jacareí nós temos polos do programa Atleta do Futuro, no Jardim Santa Maria e também na Vila Garcia para atender as comunidades locais. Esses polos que o senhor citou há poucos instantes aí, eles ficam abertos até que hora? Porque no SESI você tem horário comercial para se inscrever, não é isso? Como é que funciona os polos? Ou o menino ou a menina se inscreve no SESI, região central, depois são encaminhados pelo polo. Como é que funciona isso? Até para facilitação da questão de logística, nós optamos para que a inscrição seja feita no próprio local onde está instalado o projeto. Então, o aluno que for se matricular, que morar em Santa Branca, ele vai se inscrever lá. O aluno que residir na Vila Garcia, ele vai se inscrever diretamente com o professor na Vila Garcia, tal qual Igaratá e também o bairro de Santa Maria, onde as pessoas se inscrevem no próprio local e eles passam a compor um quadro de alunos do SESI como um todo no estado de São Paulo. Quando você fala em inscrição, quem está nos assistindo pelo canal pago da NET, pergunta, que tipo de papelada é o responsável por esse menor deve levar para se inscrever esse futuro atleta no Atleta do Futuro? Quais são os documentos necessários? Bom, principalmente um documento de identidade, isso é extremamente importante, um comprovante de endereço da pessoa e, obviamente, se for, no caso sendo menor, que o pai ou o responsável assine a nossa ficha de inscrição para que a gente tenha a possibilidade de ter esse aluno conosco
E antes de iniciar qualquer atividade esportiva, a gente solicita que seja apresentado um atestado médico da criança. E esse atestado médico, o pai tem que providenciar, porque o SESI não atende esse tipo, não fornece esse tipo de trabalho, né? Nós não temos condições, né, de logística para fornecer o atestado médico, até porque nós estamos instalados em cidades onde não tem nenhum tipo de estrutura do SESI, como Santa Branca, Igaratá, em alguns bairros. E a gente fala de Jacareí, mas nós temos isso espalhado em inúmeras cidades do estado de São Paulo. Hoje são mais de 150 mil crianças inscritas nesse programa. Tá certo. Bom, ambos continuam por aqui no seu Cidade Esportes e algumas informações para você importantes com relação ao que aconteceu nesse final de semana pelo Campeonato Paulista da Série A3. O Taubaté empatou em casa com o Atibaia pelo placar de 2-2. O Taubaté, que vinha de 2 vitórias consecutivas, com esse resultado no grupo B, no grupo de acesso, no quadrangular final da Federação Paulista de Futebol da Série A3, o Taubaté continua na primeira colocação com 7 pontos ganhos. No entanto, as outras equipes já estão se aproximando. O Primavera, inclusive, empatou com o Barretos pelo placar de 1-1. Essas equipes que estão bem atrás. Fala a memória, uma das equipes com 4 pontos, Taubaté precisa, pelo menos, terá 2 jogos fora de casa, tentar, pelo menos, vencer ou empatar uma dessas partidas para conseguir o acesso com maior tranquilidade. Vamos torcer para o Burro da Central. Com relação ao São José, não está mais disputando a Série A3, como eu e Antônio Marques falamos na semana passada, tanto o São José dos Campos Futebol Clube, que é o Tigre, como a Águia, somente no segundo semestre, se vier disputar a Copa Paulista. Bom, vamos voltar aqui para o estúdio, vamos com mais assunto importante, você está aqui no Cidade Esportes de hoje, com o SESI, o Serviço da Indústria aqui da cidade de Jacareí. Nós estamos recepcionando 2 figuras importantes por aqui, o Paulo César de Oliveira Coelho, que é o diretor do Centro de Atividades do SESI aqui da cidade, ao lado dele, o professor de Educação Física, o Carlos Eduardo Dutti, né, que trabalha com a parte esportiva do SESI. Bom, um assunto interessante, eu me lembro, o Marcos que estava aqui em off, conversando anteriormente, conversando com o pessoal do SESI, nós falávamos que aproximadamente há 6 ou 7 anos atrás, não me falo em memória agora, nós tínhamos aquele jogo das indústrias aqui na cidade de Jacareí. Eu me lembro que um grande número de participantes, o comércio também participava, depois o tempo foi passando e algumas coisas mudaram. O Paulo César, o que mudou com relação ao que era há 6 anos ou 7 anos o jogo das indústrias e o que ele é hoje? Houve mudança? Bem, acho que para esse caso é bom a gente contar um pouco da história. Na realidade, o SESI foi fundado em 1946 e os Jogos Operários do SESI tiveram início em 1947, ou seja, muitos anos atrás. E nós tínhamos, inclusive, aquelas aberturas... 1940? 1947. Isso quer dizer, eu não tinha nem nascido ainda. Eu também não, mas assim, e olha que eu já estou com os cabelos brancos já. Então, tá. Pois não, conclua, por favor. Tínhamos até aquelas aberturas no estádio do Pacaembu, no Dia do Trabalho, no 1º de maio, aquela questão toda. Era uma questão bastante movimentada entre a indústria. De lá de 1947 para cá, muita coisa foi acontecendo. E de modo que, alguns 7 ou 8 anos atrás, nós tivemos na cidade de Jacareí uma parceria entre SESI e Prefeitura para a realização dos Jogos das Indústrias. Que, naquele momento, a gente juntava a indústria, comércio, terceiros, entre outros. Ocorre que o SESI é uma entidade criada, mantida e administrada pela indústria e, a partir, se não me falha a memória, do ano de 2012, 11 ou 12... Então foi recente. Recentemente nós tivemos que focar o atendimento à indústria que é beneficiária do SESI, que contribui com o SESI. Nesse momento, então, nós tivemos que fazer uma dissociação da parceria SESI e Prefeitura. A partir daquele momento, a Prefeitura continuou realizando seus Jogos das Indústrias e o SESI continuou realizando os Jogos do SESI de forma separada. De modo que hoje no SESI só a indústria participa dos Jogos, certo, com foco no nosso beneficiário, e os Jogos das Indústrias da Prefeitura também, além da indústria, ele é aberto também a outros setores, a comunidade, a sociedade e também o comércio. Então, de lá para cá, nós não estamos mais juntos.
Infelizmente, realmente foi uma parceria muito boa, tivemos muito sucesso, mas nesse momento nós estamos trabalhando separadamente. Tá certo, nós vamos fazer o seguinte, depois nós vamos voltar a falar mais sobre os Jogos das Indústrias. O Cidade Esportes faz uma pausa e volta na sequência. O seu Cidade Esportes está de volta com o seu segundo bloco. O Marques não está por aqui, mas eu mando por ele os meus alôs. E se eu lembrar dos alôs do Antônio Marques, quero abraçar a dupla mais famosa daqui da cidade de Jacareí, o Pedro Mota e o Pedro Mota Júnior, da Autoescola Estrela, que tem acompanhado o Cidade Esportes e que tem divulgado para todo mundo o nosso Cidade Esportes. Abraçar também, aliás, um abraço super especial, hein, ao casal Marisa Rodrigues e Paulo Rodrigues, lá no Jardim Bela Vista. Eles estão completando mais um ano de aniversário. É um casal simpaticíssimo, 2 filhos maravilhosos, e tem acompanhado o Cidade Esportes. Só que eu quero ser convidado para essa festa de aniversário, porque eu agora, no dia 23 desse mês, estarei também completando 25 anos de casado. E estou convidando todo mundo para o culto especial na Igreja Nazareno. No próximo programa eu vou falar muito mais sobre isso, porque casamento hoje é coisa rara. Então você tem que ter uma esposa maravilhosa, então eu quero abraçar. Bom, durante o programa nós vamos lembrar de mais alunos. O Antônio Marques não está por aqui, né? Ele fala sempre da tia Rô, né? A tia Rô, que acompanha o Cidade Esportes, o seu Wilson, que é o marido dela, professor de História, que não perde um Cidade Esportes. E o pessoal também da Escola Silvio José Seco, que também tem acompanhado. Além da Escola Silvio José Seco, que tem aí vários atletas. Eu descobri que tem um menino lá que faz atletismo, se interessa muito, tem um pessoal que joga basquete, isso é importante. Mas vamos falar mais do SESI, daqui da cidade de Jacareí, com os nossos convidados especiais. Eles estão por aqui e a gente não pode perder essa oportunidade de saber mais do SESI. Bom, o Paulo César de Oliveira Coelho, que é o diretor do Centro de Atividades do SESI, falou há poucos instantes dos jogos do SESI. Agora, o Dude, o Carlos Eduardo Dude, assim mais conhecido, houve inovação com relação aos jogos, mais modalidades, ou se manteve as mesmas modalidades quando havia parceria com a Prefeitura? Os Jogos do SESI, ele se reinventa a cada ano, né, com relação a essas questões das modalidades, sempre com foco no trabalhador e buscar também atender a todas as necessidades dos trabalhadores, né? Nem todo trabalhador gosta de simplesmente jogar futebol, basquete, voleibol, enfim, o Quarteto Fantástico, né? Mas nós temos aí a geração Teen, né? A geração Y, que está aí, né, no videogame, e o videogame hoje não é sinal de sedentarismo. Se for analisar por um outro lado, mais amplo dessa modalidade... desde que não fique 24 horas nele. Sim, né? Tudo, né? Enfim, você tem a dança, né? As crianças se movimentam, então a gente tem que aproveitar também esse público que está dentro da indústria. A entrada no mercado de trabalho, por exemplo, nós temos muitos jovens trabalhadores hoje. Isso fez com que vocês inovassem as modalidades? Positivo, é a geração Y, né? Que busca modalidades diferentes. Então, né? Mas quais são as novas modalidades que vocês implantaram nos Jogos do SESI? Hoje a gente tem corrida de rua, não é? A gente tem corrida de aventura, nós temos o videogame. A pesca que você tinha falado. A pesca, né? A pesca, que é uma modalidade muito bacana, que foi implantada, no caso, aqui em Jacareí, o ano passado, mas como a gente estava conversando agora nos bastidores, já vem acontecendo em outras unidades do SESI de algum tempo, tem unidade que faz na praia. No nosso caso aqui, a gente faz num pesqueiro. E vence quem pega mais peixe? O nosso regulamento é um regulamento pescou, pesou. Né? Então é um regulamento focado, construído junto com as empresas. Né? Então em cada equipe nós temos 3 praticantes. E aí, aquele que pescar mais, né, no peso, vai decidir o campeão, ali a vitória. Agora, Sr. Paulo César, é interessante essa questão da peça, a questão do videogame. Como é que as indústrias, por exemplo, como é que se adaptaram essas novas modalidades à liberação dos atletas? Como é que vocês trabalharam isso com as indústrias? Na realidade, sempre tem um pouquinho de tradicionalismo em tudo isso, né? Isso. Mas a inovação tem sido muito bem aceita pela indústria, inclusive reforçando aquilo que o Dude falou anteriormente, o regulamento é construído junto com a indústria, é construído junto com os trabalhadores.
uma questão extremamente democrática. Isso facilita bastante a aceitação e a participação no futuro. O início dos jogos do SESI, das indústrias do SESI, está programado para quando? Seria dia 9 mesmo? Então, a regra era sempre iniciar no 1º de maio, como eu falei para você, em 1947, era o tradicional. Como a gente está falando um pouco de inovação, né, então a gente está buscando uma situação um pouco diferenciada, então a gente começa esse ano no 9 de maio. Ou seja, está muito próximo. Isso foi exceção, então? É sempre dia 1º? Os jogos sempre começaram no dia 1º? No passado, sim. Agora mudou. Como a gente teve assim, uma série de mudanças durante esse trajeto todo, dos jogos operários, para depois jogos das indústrias e hoje jogos do SESI, essa mudança também ocorreu agora e ela, como eu disse, tem sido muito bem aceita. A indústria tem aceito bastante, o trabalhador tem aceito bastante. Então essa inovação ela não é tão antiga, ela é mais recente, de modo que cada unidade no estado de São Paulo escolhe a sua data de início. Nós já tivemos abertura em outras cidades do estado de São Paulo, inclusive. Muito bem, a gente vai voltar a falar depois mais sobre os jogos das indústrias, mas como o tempo vai passando rápido, a gente fica até meio receoso com relação a outro assunto importante. Técnicos ingleses estão desenvolvendo um trabalho importante aqui no SESI. Que projeto é esse? Que trabalho é esse? Bom, esse é um trabalho que nós chamamos de projeto Try Rugby. Try Rugby. Nós tivemos aí uma parceria, temos uma parceria aí do SESI de São Paulo com a Premiership, que é a liga inglesa de rugby. E um dos objetivos mais importantes desse projeto, dessa parceria entre o SESI e a Premiership, é fazer com que possamos, né, dentro do país, difundir um pouco mais essa modalidade tão pouco conhecida, pouco praticada aqui no nosso país e que culturalmente nunca funcionou muito bem. Então, uma das funções é essa, é a divulgação, é a difusão do rugby, a possibilidade de despertar interesse em atletas, fazer com que haja uma integração entre a comunidade brasileira, iniciando por São Paulo, e a comunidade inglesa. Portanto, nós temos os técnicos ingleses com troca de cultura com os nossos alunos. É importantíssimo. Isso tem facilitado bastante. O SESI São Paulo, todos os anos, tem levado um grupo de 14 alunos para a Inglaterra, para conhecer a cultura da Inglaterra, para conhecer o rugby. E esse grupo que vai para a Inglaterra, como é que se seleciona ele? Então, é um grupo que, como nós tivemos esse projeto do Try Rugby iniciado em 2013, em algumas unidades do estado de São Paulo, foram selecionados alguns alunos que tiveram um retorno mais positivo dentro da modalidade. O rendimento, tudo. Exatamente. Agora, especificamente de Jacareí, para a gente ganhar um pouco mais de tempo, é aberto para a comunidade jacarense. Né? Quando você fala em SESI, você pensa em indústria, você pensa em filho de funcionário de indústria, que é o correto, porque, na verdade, os tributos são ligados justamente ao SESI. Mas como é que funciona? Esse projeto bom, ele é aberto para a comunidade Jacareí, Guararema, Santa Branca e Garatá. É isso mesmo, está certo? É isso, são essas cidades mesmo, como você falou, o projeto é aberto a toda a comunidade. Aqui em Jacareí uma coisa muito interessante, que parece-me que a vocação da cidade é o rugby. Respira rugby mesmo. Respira rugby. Por aqui, então já... E nós temos aí uma coisa bastante interessante. O projeto ele já rodou em várias cidades do estado de São Paulo, inclusive aqui Taubaté, que é muito próximo a nós, mas em Jacareí já é o 2º ano que a gente mantém. Aquelas cidades em que normalmente os alunos recebem o rugby melhor, a unidade permanece no projeto. Portanto, Jacareí foi premiada novamente e nós estamos aí com muitos atletas matriculados, temos ainda vaga para esse projeto. E é importante, desculpa até interromper, que toma 1 minuto de acabar o programa. Há vagas abertas e como é que essa comunidade pode participar para abocanhar essas vagas? Nós temos o rugby no SESI de Jacareí, portanto basta procurar a Secretaria do SESI para fazer a inscrição, e temos também o rugby no Jardim Santa Maria. Importante. Pode fazer diretamente lá a inscrição com o próprio professor. A pessoa o menino ou a menina que eles irão fazer essa inscrição, a documentação é a mesma? O pai tem que ir? Como é que funciona isso? Isso, o pai vai para poder assinar a nossa ficha de inscrição e ele precisa levar também o documento de identidade, o atestado médico e também o comprovante de residência da família. Com relação aos treinamentos, Tuti, quando é período da noite ou período da manhã, como é que é realizado isso? Então, os treinamentos eles têm uma grade horária específica, distribuída durante... Tem de manhã, tem à tarde, tem à noite. Qualquer dúvida, né, com relação à grade horária,
Tem os telefones do SESI que as pessoas podem estar ligando, né? 3954-1008 ou 1009. Tá certo, nós estamos praticamente chegando ao final do programa. Seu Paulo César de Oliveira Coelho, que é o diretor do Centro de Atividades do SESI aqui de Jacareí, queria acrescentar mais alguma coisa? Deixou pendente aqui para informar a comunidade? Fica à vontade. Não, eu queria só reforçar em relação à questão do rugby, que nós temos o time do SESI São Paulo de rendimento agora que iniciou-se há 2 meses e que a cidade de Jacareí foi a cidade que mais ofereceu atletas para esse time. Ou seja, o projeto rugby no SESI de Jacareí tem dado muito certo, seguindo, obviamente, a cultura da cidade. E convidar todos que estão nos assistindo para que aqueles que não conhecem ainda conheçam o SESI de Jacareí. Nós temos variadas atividades, algumas gratuitas, muitas outras também pagas e que um custo bastante interessante. Procurem conhecer um pouco mais todas as atividades de esporte, de educação, de cultura, enfim, de qualidade de vida. Nós estaremos lá à disposição para atendê-los. Carlos Eduardo Dude, obrigado pela participação. Obrigado. E volte sempre. Muito bem, seu Cidade Esportes fica por aqui. Eu não podia deixar o meu abraço ao Cabral, que é o representante Sky aqui na cidade de Jacareí, que tem também acompanhado o Cidade Esportes. Só que precisa assinar a net, viu, Cabral? Só não dá para assistir o Cidade Esportes. Tem o vizinho fulano, cicrano, que ouve, deu um toque. Obrigado pela sua audiência. O Cidade Esportes fica por aqui. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até um próximo.